A expectativa de muitos ucranianos em relação ao retorno de Donald Trump à Casa Branca não era otimista. Antes das eleições, muito se falava no mundo inteiro sobre um possível abandono dos Estados Unidos à Ucrânia. No entanto, conversas recentes entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump sugerem um cenário de cooperação entre os países. A Ucrânia depende fortemente da transferência de recursos financeiros dos Estados Unidos e da União Europeia para manter suas operações básicas e sustentar o déficit orçamentário provocado pela guerra. Essa dependência também se reflete na necessidade de armamentos e suporte militar estrangeiro, uma vez que a capacidade industrial do país foi severamente afetada pela destruição de suas infraestruturas e pelo deslocamento de sua população ativa para o conflito. Por outro lado, os estoques de armas na Europa estão próximos do limite e o orçamento dos países da União Europeia enfrenta restrições severas. Nos Estados Unidos, a situação é distinta. Com um parque industrial militar robusto e uma capacidade praticamente ilimitada de imprimir moeda, o apoio americano é essencial para manter a resiliência ucraniana. Donald Trump, entretanto, já demonstrou que pretende reavaliar as prioridades estratégicas dos Estados Unidos, deslocando o foco da Europa para questões comerciais no Extremo Oriente, especialmente com a China. Nesse cenário, a guerra na Ucrânia pode perder protagonismo, levando o republicano a buscar um encerramento diplomático do conflito para direcionar os esforços americanos a outros interesses globais. Há uma possibilidade de diálogo produtivo entre Zelensky e Trump, desde que o presidente ucraniano adote uma abordagem pragmática. O magnata é conhecido por ser um negociador objetivo, que prioriza custos e benefícios claros para o seu país. Discursos baseados na defesa de valores ocidentais ou apelos genéricos pela preservação da democracia podem não funcionar com Trump. A preocupação de redução é legítima por diversos motivos. O primeiro, óbvio, é o estoque. As Forças Armadas dos Estados Unidos entregaram muito armamento e agora já estão dando notícia para o Congresso e para o Executivo que, se tiver que enviar mais, vai ter que comer dos próprios estoques considerados estratégicos para diferentes palcos ao redor do mundo. E eu acredito que isso vai ser realmente um não para acontecer isso. E a outra questão é mesmo a capacidade de ampliação de produção, que é preciso politicamente escolher para onde esses armamentos em produção ampliada iriam. Se para repor o estoque americano, se para fornecer para outros parceiros, a citar Taiwan, Israel ou para a Ucrânia. Sem contar as questões orçamentárias mesmo, que tem que saber se o Congresso americano seguirá aprovando créditos complementares ou, diante uma nova gestão que assume em janeiro, vai estabelecer outras prioridades, como Donald Trump e o Partido Republicano disseram, mais para a segurança interna, a questão da crise dos migrantes, do que para conflitos internacionais. Zelensky precisará apresentar argumentos tangíveis, demonstrando como a Ucrânia pode beneficiar diretamente os interesses estratégicos americanos. Caso contrário, corre o risco de perder o apoio dos Estados Unidos, o que, por sua vez, pode levar outros aliados, como os países europeus, a recuarem em seus compromissos de assistência. Para assegurar o apoio americano, a Ucrânia deve aproveitar a estrutura já existente nos bastidores do sistema político dos Estados Unidos. Departamentos como o de Estado e agências como a CIA têm interesses estabelecidos no fornecimento de armas e suporte técnico à Ucrânia. Recentemente, os Estados Unidos autorizaram ataques mais profundos, como mísseis em território russo, um movimento que pode forçar uma escalada militar com a Rússia. Se técnicos e soldados americanos em território ucraniano forem alvos de retaliações, os Estados Unidos podem se ver obrigados a intensificar seu envolvimento no conflito, independentemente das preferências do presidente. Essa dinâmica cria uma armadilha
estratégica, que pode garantir em algum nível a continuidade do apoio. O retorno de Trump à Casa Branca provoca temor entre alguns ucranianos. A forte propaganda de guerra e a censura às informações alternativas moldaram a opinião pública do país, consolidando a visão de que um diálogo com a Rússia de Vladimir Putin é impossível. Trump, conhecido por sua retórica de aproximação com Putin e pela busca de negociações pragmáticas, é visto como uma figura que pode enfraquecer o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Esse cenário intensifica a incerteza sobre o futuro do conflito e o papel dos aliados ocidentais.